Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no YouTube, 6 de julho de 2026. Hoje, com a participação especial do nosso Cláudio Reis, diretamente da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Boa tarde, meu amigo Cláudio Reis. Boa tarde, Dorival Lima. Boa tarde a todos os teus inscritos que estão aí assistindo e também ouvindo em alto som, né, o programa Dorival Lima e você. Boa tarde a todos. Bem, aí é a participação especial, como sempre, de Cláudio Reis, esse meu grande amigo que mora na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Meu amigo Cláudio Reis, para fechar com chave de ouro e mexer na tristeza de todos nós brasileiros, Brasil 1, Noruega 2, e Brasil voltou chorando a seleção brasileira. Não se faz mais futebol como antigamente, mas nós vamos deixar para o comentário em breve do nosso comentarista internacional e nacional, Alequine Barros. É com você, Cláudio Reis. Olha, Dorival, eu não sou. Tu sabe que a gente é patriota, conservador e patriotas, né? Exato. Mas eu não estou triste, não. Eu só estou continuando atento, assim como tu estava. Enquanto muita gente está atenta no futebol, nós estamos atentos ao que realmente interessa, né? Aqui no nosso país, as coisas que estão acontecendo aí e aguardando as boas novas, né? Então, sinto muito por aqueles que estão tristes, até deixa eu estender só um pouquinho, Dorival. Eu vou até o mercado e eu pago com o dinheiro do meu bolso. Nenhum jogador de futebol coloca um Pix para me pagar minhas contas, viu? Então, eu estou tranquilo. Aliás, aproveitando o que você comentou, você me deu uma ideia e vou falar. Parabéns pela sua observação. E acrescento mais. Telespectadores e ouvintes do Facebook, do WhatsApp, aqui é ao vivo, né? Aliás, é ao vivo, mas está sendo gravado. Aqui nós não combinamos nada. Nem eu, nem o Cláudio Reis. Ele tem a maneira de pensar e eu tenho a minha. Agora, aproveitando a oportunidade, Cláudio Reis, eu quero dizer o seguinte. Veja bem, eu disse triste porque, no fundo, eu gostaria que o Brasil não saísse certo da maneira como ele saiu. Foi uma decepção. Agora, eu digo uma coisa, o futebol não se faz mais como antigamente, desde 1970. O Neymar está rico e os jogadores todos estão ricos, eles não estão nem um pouco preocupados com o problema do Brasil e a população brasileira, certo, que fica esperando 4 anos por uma Copa, todo mundo aí triste, endividado, certo? Muitos aí brigados com a família, mas é aquela história, futebol é bom para os dirigentes da FIFA e da Confederação Brasileira de Futebol, que tem o Boca Mole Gilmar Mendes, que tem os interesses dele, e os jogadores estão cada dia mais ricos e o torcedor cada dia mais pobre. Mas depois vamos deixar para os comentários do nosso Alequine Barros, que ele vai dar a sua contribuição. Mas foi até bom, porque agora vai voltar à normalidade e o Brasil, eu tenho que me preocupar com o Brasil, porque o importante é o Brasil. Eu não ganho um centavo e tem mais. Essa Copa foi decepcionante, que teve até prostituição e algo mais de corrupção dentro da CBF, como também da FIFA. É o futebol se desmanchando em prostituição, algo mais de corrupção. É a verdade, porque o povo aumenta, mas não inventa. Se você quiser acrescentar algo mais, é com você, Cláudio Reis. Não, só deixar o povo tranquilo, né, Dorival, que nós não somos contra, né, quem torceu, quem entristeceu, quem usou o tempo, né, não somos contrários, não. Nós temos só a nossa opinião, aquilo que é mais importante para nós. E é óbvio, né, que um pouco de alegria que a maioria do nosso povo tem é dentro do esporte, né,
é uma coisa também que, tirando toda essa imundiciada que tu falou, é podridão, né, é um lazer, né, que leva as pessoas a, vamos dizer assim, a se desprender um pouquinho, né, da preocupação. Então, não somos contra, povo, a quem escuta futebol, a quem ouve futebol, a quem torceu, a quem está triste. A gente também fica triste por vocês. Não estou triste por causa da seleção, mas estou triste até por causa do povo, né? Mas agora voltamos, como tu diz, à normalidade, e os assuntos que a gente vai tratar, realmente, eles são até extremamente mais importantes, né, que o esporte. Agora, aproveitando a oportunidade, eu tenho quase certeza que no Rio Grande do Sul, essa cidade maravilhosa, está fazendo frio, porque você está com um equipamento para combater o frio. Concorda comigo? Rapaz, olha só, de vez em quando eu tenho que tampar as orelhas. Olha aí. Muito frio. Olha aqui, ó, para não ficar muito fiasquento, eu ainda tirei, só um minutinho para o pessoal ver como é que é a coisa aqui no sul. Ainda tirei esse aqui, ó, estava em cima Olha do aí, rapaz. Rapaz, eu não Parabéns, comecei. parabéns por esse clima maravilhoso que tem esse estado maravilhoso que é o Rio Grande do Sul, que eu sou fã dessa região. Mas, meus amigos, é aquela história. Só fazendo uma pequena observação. O brasileiro, existem as exceções, mas a maioria gosta de samba, futebol, carnaval, forró e algo mais. Eu também aprecio, mas a minha preocupação é com os problemas do nosso país, que Lula da Silva e os condenados, certo, da esquerda amaldiçoada brasileira, vem fazendo com o Brasil. 14 anos de Lula e mais 4 anos, e ainda ele quer ir para a reeleição. Durma com um barulho desse. Bem, mas é isso aí, né, Cláudio? Não é isso? É verdade, mas né, vamos tranquilizar o nosso povo, tá? Digamos assim, se estavam distraídos, a gente não estava, né? A gente estava aqui ainda tomando pé das notícias. E as notícias do Orivan Lima são boas. Eu sei que tu vai trazer aí as dificuldades que são colocadas por esses malucos, mas eu vou equilibrar aqui trazendo, mostrando também, né, como é que está ocorrendo a solução desses problemas aí. Os nossos problemas vão ser resolvidos, a esquerda vai cair, tá? Mas a gente vai entrar nesse detalhe aí logo. Olha, como nós pensamos lá na frente, essa parte eu vou deixar para você fazer, que eu vou ficar mais feliz. Enquanto isso, eu vou fazer a leitura daqui que eu redigi, e quando eu terminar, vou ler rapidamente, aí eu quero a sua opinião, aí você vai fazer essas observações que você anotou, que todo mundo vai estar de orelha em pé e marcando. Vamos lá. Eu vejo como consertar os desafios do Brasil da seguinte maneira: exige um planejamento de longo prazo focado em reformas estruturais, eficiência pública e redução das desigualdades sociais. Mas a economia é a base de tudo, aponta os pilares fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Tem alguém querendo atrapalhar, mas nós vamos em frente. Como a educação básica e técnica, priorizar a valorização dos professores, o ensino em tempo integral e a formação técnica alinhada ao mercado de trabalho, garantindo igualdade de oportunidades desde a infância. E controlar os gastos públicos, simplificar o sistema tributário para atrair investimentos e garantir segurança jurídica para que empresas possam crescer e gerar empregos no Brasil. E como também combate e
e também como combater a corrupção e eficiência da máquina pública, digitalizar serviços governamentais, cortar privilégios políticos e fortalecer órgãos de fiscalização independentes para garantir que o dinheiro dos impostos retorne à sociedade brasileira como era para ser. Essa é a minha observação que eu fiz, mas como você está observando, tem algum desgraçado amaldiçoado petista querendo adentrar, querendo atrapalhar o nosso programa. Mas nós vamos em frente, porque nós somos pessoas do bem. Essa é a minha opinião. Eu gostaria que você fizesse um pequeno comentário sobre o que eu acabei de frisar. Em seguida, você traz as notícias para a gente fazer um ping-pong. É com você, Cláudio Reis. Ok. Dorivan, você falou em digitalização. Tá? Isso aí seria uma medida bem razoável, bem-vinda. Porque tu sabe que hoje as próprias empresas, né? As empresas hoje estão se desvencilhando. Tem o lado bom, mas tem o lado ruim, né? Estão desvencilhando de ter funcionários pagando todos os honorários. Então, faz o quê? Eu posso fazer negociações pela internet, representando uma empresa, essa empresa não me paga, ela me dá comissões, né, daquilo que eu estou vendendo. Então, automaticamente, não tem que pagar 13º, não tem que pagar férias, não tem que pagar nada, nem um encargo social. Então, que bom que acontecesse, né, com as repartições públicas, né, tudo digitalizado, né, então, terminaria, assim, com esse negócio aí de gente mamando ali nas secretarias, né, nas prefeituras, nos governos, diminuiria bastante essa questão de tu colocar ali, para te assessorar 10 pessoas, 12, 13 pessoas. Então, uma pessoa em casa faria o trabalho dessas 12 pessoas em cada gabinete, ia ser muito legal. Bom, quanto à escolarização, Dorivan, infelizmente, eu assisto muito vídeo, não sei se você tem procurado, desse pessoal que vai fiscalizar nas escolas, né, e nas faculdades. Então, assim, a coisa está de mal a pior. Tá? É só droga, é só sexo, é só pichação, é só bandalheira, é só greve. Tá? Há o impedimento das pessoas que querem estudar realmente, querem crescer na vida, são impedidas de entrar. Então, assim está a nossa educação. Mas, esperar o quê de um país que quem governa é um bêbado, corrupto, vagabundo, ladrão, bandido e tantas outras coisas que a gente podia enumerar aqui. É isso aí que, né, está deixando com que a gente realmente se preocupe. Agora, vamos lá. Isso vai acabar. Várias fontes aí, várias fontes. Não é uma pessoa só que eu ouço, eu fico ouvindo um aqui, ouvindo outro lá, ouvindo mais alguém. E tem muitas pessoas, influenciadores, que, claro, também ganham seu like, né? Ganham ali ganham seu dinheirinho em cima. Mas tem muitas pessoas afirmando que o candidato nosso à presidência da República será Jair Messias Bolsonaro, porque ele vai ser inocentado de tudo, ele vai ser liberado, e assim como aconteceu com o ladrão, vai acontecer com ele. E nós temos um aliado lá dos Estados Unidos, então, que está tomando conta disso aí também. Ele está em campanha com o Flávio Bolsonaro, de forma que educação, economia, isso aí tudo, saúde, nós vamos ter um vislumbre novamente do que foi quando o Bolsonaro dirigiu esse país pela primeira vez. Então, essas coisas vão ser encaixadas nos seus eixos, e o comunismo já está sendo exterminado na América Latina, e falta só o Brasil e mais um que outro aí, mas o Brasil é a próxima vítima e vai cair. Cuba já arregou. Olha, eu quero lhe parabenizar pela maneira como você se comportou, trouxe essa notícia, que realmente você está atenado, e eu tenho certeza que você vai acompanhar, e essa é a realidade. Agora, está dando problema na internet. Tudo bem. Agora, eu fiz aquela pauta inicial, porque eu estava pensando que o Brasil tem que se modernizar. Agora é aquela história. Você sabe que a tecnologia e a modernidade é uma coisa que ninguém segura. Isso vem de cima para baixo e de baixo para cima. Começou nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, que fez
um foguete da ré. Não precisa dizer mais nada. Então, você sabe que o futuro vai encolher certas profissões que existem na atualidade, certo? Ou vai muitas profissões da profissão. Você vê que antigamente os transportes tinham um cobrador, hoje não tem mais. Você faz o pagamento da sua casa. É a tecnologia, é o avanço. E as redes sociais já é uma tecnologia, porque a gente ficava bitolado na assistir aqueles programas de rádio e televisão que era direcionado. Hoje, eu tenho o meu canal, e você pode ter o seu, e as coisas modificam. Quer dizer, é a globalização que a gente querendo, tem que acompanhar. É a evolução da vida e do tempo. É tanto que hoje tem mulheres que preferem ser uma pessoa livre, às vezes deixa o marido, deixa o namorado e se entrega à prostituição. Porque a prostituição, você sabe que é uma das profissões mais antigas do Brasil, é a prostituição. Você sabe disso. Está na Bíblia e na história do começo do mundo. Eu não sou nem contra, nem sou a favor, estou apenas fazendo um comentário. Porque a prostituição, ela está se alastrando, principalmente no Nordeste brasileiro. Por que no Nordeste brasileiro? É porque eu sou nordestino, me orgulho de ser nordestino, mas a cultura, a inteligência, não de todos, porque existem as exceções, mas a inteligência do nordestino, depois que a petezada entrou na vida pública, ele monitorou e não deixou o nordestino querer estudar. O político nordestino, ele quer um nordestino burro, ignorante, para ser manipulado. Aí a prostituição está se espalhando no Nordeste brasileiro, certo? Por quê? É a vulnerabilidade. Hoje, tem mulheres que se casam para sair de casa, mas depois tem um pretexto, certo? Deixar o marido e ir para a prostituição. Olha, a modernização é muito importante. A digitalização, porque vai substituir muitos profissionais que estão enganando. Você vê a educação, a saúde, a segurança e outros órgãos públicos, a nível municipal, estadual, tem muita embromação. Tem pessoas que chegam na repartição, assinam o ponto, aí fala com o chefe, eu vou bem ali, volto já, e vai embora, e só volta antes de assinar o ponto. Olha, uma vez, eu fui visitar um amigo meu que estudou comigo, ele trabalha numa prefeitura, na região metropolitana de Fortaleza, e eu fui fazer uma visita a ele, correto? Lá chegando, a secretária estava e disse, olha, ele não está podendo lhe atender, porque ela já me conhecia, que por várias vezes eu chegava lá e eu era recebido por ele sem ser anunciado. Aí ela disse para ele, bem, Dori, você aguarda aí, porque ele não pode lhe atender agora, porque ele está super ocupado. E quando ele se desocupar, ele avisa a mim e eu aviso para você, que eu aviso para ele sentar aqui e aí você entra. Tudo bem. Aí eu dei uma saídazinha para resolver um problema particular, porque tudo é liberado. Enquanto isso, o que é que eu fiz? Rapaz, eu vou só dar um sinal de vida para o meu amigo, vou abrir a porta, bem, faço dizer que estou, que se o que ele está fazendo for muito urgente, eu volto posteriormente. Quando eu empurrei a porta, eu abri o trinco, a porta não estava na chave. Quando eu abri, ele estava nu, com a funcionária lá do órgão nu, os dois transando no sofá. Ele estava em cima dela. Mas desculpe aí que eu não sabia que você estava tão ocupado. Não, mas depois tu volta, depois tu passa aqui. Ele continuou em cima da mulher. E ela ficou só achando graça. Está entendendo? Aí eu peguei, fechei a porta e fui embora. Onde eu quero chegar? A prostituição, ela já faz parte, certo? Não são todas, mas está se alastrando. Porque tem certas mulheres, elas não têm vergonha mais não, certo? Ela deixa o namorado, deixa o marido, deixa o companheiro, certo? Aí tem o WhatsApp, que isso aqui é um perigo, marca um encontro. Às vezes diz que o marido vai chegar um pouco mais tarde, que vai não sei para onde, aí vai se encontra, e às vezes é dentro da própria repartição que o cara estava transando. Ele não teve a ousadia de fechar a porta. Tá entendendo? Então, é o Brasil que está sendo destruído, as famílias. É claro que eu não estou generalizando. Existem as exceções, certo? Só que 10%,
é a exceção das pessoas corretas que são conservadores e querem manter os bons costumes dentro do padrão da legalidade. São 10%. E 90%, que é a maioria, está deixando tudo correr frouxo. Tá entendendo? Então, hoje, a prostituição, a infidelidade, a troca de relacionamento é normal. Tem mulher que deixa o marido para ficar com outra mulher, tá entendendo? Tem um homem que deixa a mulher para ficar com outro homem. Quer dizer, as coisas que estão acontecendo, que eu tenho que dizer, eu não estou nem criticando, estou apenas anunciando que as coisas mudaram. Agora mudaram para pior. E isso aí, tudo começou quando os amaldiçoados petistas entraram na política. Porque a petezada, eles são a favor da criminalidade, são a favor de aborto, são a favor de mulher com mulher, homem com homem, que o roubo é normal, que a corrupção é normal. Então, isso aí, mas acontece muito, certo? Dentro do serviço público. Aí, o que a gente pode fazer? Infelizmente, essa é a realidade que acontece no Brasil. Eu não posso fazer nada, nem você pode fazer nada. Porque se nós for fazer um comentário, nós vamos ser até criticados e alguém sofrer até represália. Mas é o Brasil que está sendo destruído. São mulheres que estão achando que é o dono do nariz, faz o que quer, tem o seu celular, bota uma senha, não dá satisfação ao marido, o esposo, o companheiro, e assim vai indo. Deus criou o Adão, depois criou a Eva. Por que existe o pecado? Quem foi que pecou? Foi a Eva. Eva enganou Deus, enganou Adão, fez o Adão, como é que se diz? Comer a maçã. Está na história, não foi eu que disse que eu não estava lá e nem era nascido. A prostituição, a corrupção, a criminalidade está aumentando no Brasil e principalmente em certos órgãos públicos, a nível municipal, estadual e federal. Agora, existem as exceções, mas a maioria, 90%, gosta da liberdade total. A mulher tem que fazer o que quer, tem que ter não sei quantos amantes, chega em casa, tudo normal, tudo natural, mas é destruição. Eu estou ao lado da verdade, porque eu sou honesto nas minhas ações e na minha maneira de ser, porque eu fui criado pelo meu pai, de ser um homem honesto em todas as minhas ações. Mas esse é o Brasil, e o Brasil que, se Flávio Bolsonaro, ou Jair Messias Bolsonaro, como você já afirmou, assumiu o Brasil em janeiro de 2027, aí o Brasil vai entrar para ordem e progresso, aí vai mudar tudo. Aí o Brasil vai voltar aos bons costumes, vai ter uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança, vai evitar as gastanças, os excessos de funcionários públicos, que tem que reduzir a máquina, e tem que digitalizar, e tem que haver a fiscalização, porque o nosso dinheiro dos pagadores de impostos tem que vir no retorno para o bem social de todos nós, e principalmente do bem social da sociedade brasileira, porque existe uma desigualdade, você vê as fraudes do INSS, o que está acontecendo com o Banco Master, e os ministros do Supremo Tribunal Federal, a maioria, certo, envolvidos, e o Supremo Tribunal Federal tirando 3, o restante, eles são parciais. Agora, André Mendonça, Fux, que é juiz de carreira, e Cássio Nunes, eles são imparciais. E se o Brasil, em 2027, tiver no comando da família Bolsonaro, da direita brasileira, o Brasil vai ser um país imparcial e a todas as atividades do Brasil, do novo governo, tem que estar na imparcialidade para o bem do Brasil e para o nosso bem. É com você, meu amigo Cláudio Reis. Está bem correto, Dorivan. Inclusive, nas tuas últimas frases aí, né, sobre o Brasil e o cuidado com o povo, é muito triste, né, não constatar que a tropa de vermelhos, né, dos esquerdopatas, esses que são apaixonados pelo Lula, os comunistas, eles foram beneficiados pelo governo Bolsonaro. Bolsonaro governou para esquerdista e direitista,
né? Ele não fez discriminação como faz discriminação esse governo vagabundo, agora que prende inocente e solta culpados. Bolsonaro não mandou prender ninguém, Bolsonaro não fez toda a bagunça que hoje existe. E ele tratou tanto quem era da esquerda quanto quem era da direita, do povo, no caso, né, da mesma forma, não mudou. Agora, me entristece, ô Dorivan, não é a seleção ter perdido, me entristece, é que assim, ó, o comunista, principalmente, né, ele vive como viviam os filósofos na antiguidade, na Grécia, eles ficavam na praça, tudo comentando coisas, tudo trocando assuntos, né? E é o que essa turma faz, só trocam assuntos. E é os assuntos que vêm como pauta, eles abraçam esses assuntos, eles não vão estudar. Por exemplo, tu é um camarada, eu me considero também como alguém que conhece as pautas daquilo que a gente defende. Né? Então, não é porque o Bolsonaro diz, não é porque não, a Constituição diz e a gente abraça as pautas daquilo que é correto. Tá? Mas a gente entende o que está seguindo. Já esses ignorantes não entendem nada. Você pergunta para eles, tá, mas o que é fascista? Não sei. Mas ouviu o outro dizer que é fascista, ele repete que é fascista. O que é genocida? Não sei. Mas repete. Então, o ser humano, como ele é influenciável, então vem essa questão que falou de prostituição, de corrupção. Tudo isso aí, até gente boa, tem muita gente dentro desse contexto que tu colocou que é de direita. Né? Mas, aqui na mente, como tu diz, né, a libertinagem corre solta e a pessoa vai e faz aquilo que lhe agrada, né? Não pensando nos prejuízos entre a própria pessoa e as pessoas que ela está relacionando ali. Eu ensinei meus filhos assim, Dorivan. Eu não sei se eu já te contei aqui, eu ensinei meus filhos assim. Eu tenho 3 filhas e um filho. Eu chamava o pessoal e dizia, gente, aqui, se alguém pega o pai de vocês e dá uma tunda de pau, uma surra, isso é uma coisa assim que com o tempo vai cicatrizando e passa. Agora, mexer com os sentimentos humanos, trair seres humanos, os seus sentimentos, isso aí vai para o resto da vida e a pessoa não se recupera. Então, sentimentos humanos são coisas muito sérias que a gente precisava pensar. Aí que tu fala, né? O marido tem que pensar bem no bem-estar da esposa, a esposa também. Os filhos respeitando os pais, você tem uma família sólida e uma sociedade também forte. Né? Mas, infelizmente, muitas pessoas, que até são boas pessoas, se deixam influenciar pelos maus. E os maus estão sempre na frente, Dorivan. Tá? Antes do teu espectador aqui, ele receber uma notícia boa tua, vai ter passado 2.000 notícias ruins erradas aqui. Tá? Você vai passar o certo, você é a última pessoa que vai anunciar, porque antes de ti, já muitas pessoas já conversaram mentira no ouvido daquelas pessoas que estão te ouvindo agora. Esse é muito triste, viu? Olha, eu concordo com você e acrescento mais. Ó, veja bem, eu estudei, né, até já discuti com você aqui no programa passado, e até mesmo no privado do telefone. É o seguinte, o ensino brasileiro, ele mataram o ensino e criaram um ensino fajuta. Porque o ensino brasileiro, só quem divulga que é um bom ensino é a petezada. Eles têm interesse. Mas, ó, deixa eu te explicar. Eu já andei em universidades particulares, pública, estadual e federal. Rapaz, porque você sabe que no campus, onde está a universidade, a polícia não pode adentrar se não tiver permissão da reitoria. É todo cercado por muro, ninguém pode entrar a não ser os universitários e os professores, o pessoal que trabalha lá. Mas eu entrei porque eu tenho acesso e sou conhecido. Eu já cheguei a ver o professor sair da sala de aula, ele ir lá para o estacionamento, onde o carro dele está estacionado, e com esse equipamento, que é o celular, ele ligou para uma aluna e ela foi até o local dele, porque esse celular, você dá a localização. Aí a menina foi, o carro já estava aberto. Lá mesmo, eles transaram. Fecharam o carro, ligaram o ar-condicionado, e aconteceu. E as pessoas que trabalham, certo? No caso, a segurança, eles não vão fazer nada, porque eles sabem que é um professor,
é alguém lá de dentro, eles fazem vista grossa, porque se ele for chamar a atenção, ele vai perder o emprego, porque eles são terceirizados, não são funcionários da reitoria. Então, meus amigos, eu já vi isso em universidades particulares, federais, a nível estadual e federal. É como nossa escola técnica. Eu já vi professor, certo, usando droga ali perto da reitoria. Certo? Tem demais. Às vezes o reitor sabe e não pode dizer nada. O cara com a mochilazinha vai para o banheiro, usando droga assim. Rapaz, a esculhambação começou quando o general João Batista Figueiredo ele disse, em 1979, olha, no dia que a esquerda, a petezada, assumiu o poder desse Brasil, o Brasil vai virar uma anarquia. O Brasil, a era do PT, do início do primeiro governo do Lula até agora, o terceiro governo do Lula, que ele quer ir passar para o quarto governo, é só depravação. Acabou com as famílias, com as empresas, certo? Com bem-estar social. As famílias estão se destruindo porque começa lá na escola, você tem que estar com os seus filhos, é dentro das universidades, e às vezes as mulheres faz maioria, porque um amigo meu disse que 100 mulheres para um homem. Está entendendo? E um dia desse, eu cheguei no local para visitar um amigo meu, que ele marcou lá, no local, numa praça de alimentação. Eu lá chegando, ele estava num lugar reservado. Rapaz, tinha aproximadamente 80 mulheres, só mulheres, tudo reunido numa mesa, tudo bebendo todo tipo de bebida e dançando de uma maneira, é uma esculhambação. Aí foi que o gerente da casa de alimentação, certo? Da praça de alimentação, foi falar com elas para elas amenizar. Rapaz, elas quase que davam no gerente, a maioria. Meu amigo, mulher reunida, assim, em torno de 80 mulheres, depois, tu imagina a prostituição que estava lá. Nenhuma estava com o marido, nem com o namorado, nem com o companheiro. Aí, meu amigo, ela se deprava. Aí aquelas mulheres que são mal casadas vai influenciar. Eu, particularmente, eu sempre fui um homem reservado. Eu vou a uma parte de alimentação discutir um lado profissional. Mas eu, quando era estudante, eu nunca fui com vários amigos para beber e fazer algo errado. Eu sou reservado e sou conservador. Mas hoje as coisas mudaram para pior. Eu acho muito difícil, certo? O próximo governo, certo? Fazer isso mudar. Porque foi a petezada que esculhambou. É mulher com mulher, homem com homem, tudo começou com a era do PT. Se o homem quiser ficar com a mulher, é problema dele. Se a mulher quer ficar com a mulher, é problema dela. Agora, vamos respeitar o espaço público, porque eu não sou obrigado de ver 80 mulheres numa praça de alimentação, tudo bebendo, com baixo escalão de coisa, dançando, e umas levantavam a roupa e mostravam a calcinha, cara. Tá entendendo? Uma dizia assim, eu estou precisando, cadê os homens? Tu tá entendendo? Levar para deboche. Rapaz, existem as exceções na raça humana quando se fala de mulher. Mas a maioria, eu conheço, são depravadas, são devassas. Quem não concordar comigo, problema, mas é a minha opinião que eu vejo. Eu não sou cego e o que eu vejo, eu tenho que dizer no meu programa, custe o que custar. A depravação é maior com as mulheres do que o homem, porque o homem, você sabe que o homem é o bicho do meio. O homem pode chegar em casa no outro dia, que ele é o mesmo homem, mas a mulher, quando ela chega na casa dos pais, ou do namorado, ou do marido, sei lá, depois do horário, alguma coisa errada ela está fazendo. Porque as coisas têm que ser assim, cara. Quando você quer ter a sua liberdade, a mulher e o homem, ou não se casa.
fica livre, que você pode ter, o homem pode ter 100 mulheres e a mulher pode ter 100 homens. Agora, não faça o matrimônio de um casamento, porque a depravação, é minha opinião, eu não tiro uma vírgula. As mulheres, na atualidade, são mais depravadas do que os homens. Essa é a minha opinião, porque eu vejo constantemente, nas minhas andanças, pela região metropolitana de Fortaleza. Agora, existem as exceções, mas as exceções, tanto do lado do homem como da mulher, representam 10% aquelas pessoas que são conservadoras, que respeitam as famílias, e os bons comportamentos, mas 90% são depravados e que as coisas do jeito que o PT gosta. Mas vamos esperar, porque em 2026, você, bote a mão na consciência, e em outubro do corrente ano, vamos eleger a maioria de deputados estaduais, governadores, deputado federal, senador da República, o presidente da República, do PL e da direita brasileira. E se a eleição terminasse hoje, Flávio Bolsonaro seria eleito em primeiro turno. Vamos aguardar que o Brasil vai voltar. Ordem e progresso. Agora eu quero a sua opinião e não esqueça de falar da atividade de hoje, que é muito importante. É com você, meu amigo Cláudio Reis. Ok. Quanto a direita vencer a eleição para a presidência, isso aí não preocupa ninguém. Agora, tu está correto e tem que se bater na tecla que se não tiver um Senado forte, né, e a Câmara dos Deputados, não, o rapaz vai sofrer como sofreu o pai. Ou se o pai voltar, vai sofrer igual. Talvez até não, porque os Estados Unidos vão interferir aqui bastante agora. Com certeza. Vão. Israel também. Então, aí tem muito militar já aqui, a CIA está aqui no meio, os caras estão controlando tudo aqui, eles vão pegar os bandidos aqui também, tá? Eles vão meter o exército deles aqui no meio, porque tem gente preocupada assim, o Lula, ele sucateou o nosso exército, agora nós estamos à mercê, daqui a pouquinho os revolucionários vão todos se unir, não tem problema não, o Laranjão lá tem um exército bem fortinho lá, para ajudar aqui. Dorivan, olha só, tu pega aí pessoas, deixa eu ver aqui, de 40 anos e para baixo, tá? Agora nós temos naquela tua conversa que foi mais alongada sobre o raciocínio humano. E pergunta assim, você sabe o que significa OSPB? Eles vão perguntar se é um prato de comida. Se você perguntar assim, você sabe o que é educação moral e cívica? Tá? Também vão achar que, de repente, é algum animal que está solto no meio da cidade. É verdade. Olha só, você estudou matemática, geografia, português, ciências, educação moral e cívica, OSPB, tá? Creio que eu não esqueci as matérias as principais. Tá? História, geografia, história, ciências, educação moral e cívica, OSPB, educação física também, né? Educação física, exatamente. E religião também tinha, religião. Religião também. Eu ia toda sexta-feira para a Igreja Católica para fazer os estudos lá para Cruz. Isso. Agora, olha só. Tá? 79. Aí o camarada diz, olha, este sindicato de bandidos, se chegar um dia ao poder, vai ser muito difícil, vai ser complicado de tirar. Aconteceu. E o Exército teve a culpa, por incrível que pareça, né? O próprio Exército teve a culpa, porque assim, os generais pensavam, essa gente aí, eles estão sofridos, são bandidos, mas estão muito sofridos. A gente está restringindo muito. Vamos fazer o seguinte, vamos entregar a cultura para eles, vamos entregar as faculdades para eles, vamos dar uma beira para eles não se sentir tão deslocados, e foi isso que aconteceu. Na abertura para as eleições, foi isso aí que aconteceu. Então, como tu disse, né? O Figueiredo mesmo diz, olha, ele não queria. Bom, mas se vocês querem, olha, lá na frente a coisa vai ser feia. Algo que aconteceu, o tal do Paulo Coelho, eu acho que é isso o nome do vagabundo, o tal do Paulo. Esse vagabundo mesmo. Então, olha só,
O que aconteceu? Não se estuda mais ciências, moral cívica, não se estuda mais matéria. Agora, sabe o que esse professor faz? Eles pegam uma figura do Bolsonaro, levam para dentro da escola para aquelas criancinhas que recém estão saindo das fraldas, que diz, ó, isso aqui é abuso, isso aqui é bandido, isso aqui é corrupto, isso aqui é ladrão, isso aqui não sei o que mais. Né? Aí pega a figurinha do Lula e diz, ó, isso aqui é gente boa, isso aqui é o cara. Então, eles botaram a política, entrou dentro das faculdades de uma maneira assim, terrível, né? Em todas as áreas. Eu vejo vídeos de deputados e vereadores que vão fazer a fiscalização nas faculdades, como tu diz, eles não deixam entrar. Ah, mas por que eu não posso entrar? O que eu vou ver aí? Mas não precisa nem entrar, porque na porta já está ali tudo politizado já. Tudo é material político, é a carinha do Lula que ele é bacana, é o Bolsonaro que é genocida. Então a escola ela está politizada, as faculdades. Aí surge todas essas porcarias que a gente vê. Tu vai esperar o quê? Né? De um militante de faculdade que ele diga o que seja útil. Então, é contra a família, contra a religião, é contra tudo que é bom. Só vem imundícia de lá. E com isso, então, se reúne os grupos, né? Porque eles são também eles que inventaram o tal do feminismo, né? A sociedade é machista, então, assim, ó, a mulher está muito ficada de lado. Então, fala o seguinte, vamos emparelhar isso aí, agora vai ter o feminismo. Quer dizer, as mulheres, para se vingar, né, as feministas, para se vingar dos machistas, ficaram pior. Então, hoje as mulheres são pior que os homens. Por quê? Porque sofreram tanta coisa lá no passado e agora estão se desforrando, não para ajudar o homem numa tarefa trabalhando fora, mas para competir com o homem, para dizer, a gente não precisa de homem. Ontem ainda uma mulher diz, não se precisa de homem, não. Tu precisa de homem? Eu não preciso de homem. Aí uma feminista e uma pessoa de direita, conservadora, aí, não, mas eu preciso de homem. Mas tu tem homem? Não, eu não tenho, mas eu preciso de homem. Ela, mas para quê? Tu não vive? Tu não cuida do teu filho? Eles, não, mas eu preciso de homem. Quando a eletricidade em casa está ruim, eu preciso que um homem venha fazer. Quando tem que fazer a casa, levantar lá, meter tijolo, eu preciso do homem. Então, o homem é necessário. As mulheres já não acreditam nisso e aí virou essa balbúrdia toda aí. Mas, Dorivan, eu vejo com bons olhos o seguinte, tá? A coisa vai normalizar, colocar a economia em ordem não tem nenhum mistério, não tem mistério. Né? Tira esse mundo de ministérios que tem com 1 milhão de pessoas lá, bota os tetos novamente, como o Bolsonaro fez, os pisos, né, e os tetos para quem está recebendo ali o funcionalismo público, começa a tirar de quem tem mesmo, que está ali só enfeitando o banco, dizendo que estão governando, tá? As empresas, investem nas empresas, elas vão crescer, vão aquecer a economia e nós saímos do buraco. Isso aí é bem facilzinho. Está ruim mesmo, é por causa de todos os vagabundos, mas principalmente por causa de um vagabundo ministro de Economia que não sabe nem quanto é 2 mais 2. Aí a coisa ficou ruim mesmo. Mas, Dorivan... Como é que foi ontem? Como é que foi ontem, sábado? Oi? Como é que foi sábado lá o teu trabalho? Meu irmão. Meu irmão, sábado é assim, ó, tá? Sábado é um dia de alegria, é um dia de descanso espiritual, mas também é um dia assim, ó, de tu ir abraçar aquelas pessoas que tu não consegue durante a semana por causa de trabalho, né? Então você não pode sair da empresa e vou lá visitar lá as viúvas, vou visitar os órfãos, vou visitar as pessoas velhinhas. Então você tem o sábado livre, que Deus te deixou livre para tu fazer todas essas tarefas aí, tudo gratuito, tá? Então a gente trabalha muito no sábado porque tem muita coisa para fazer, tem muitas pessoas que a gente tá do lado para atender. Essa é a tarefa como cristão, é cuidar dos outros. Tá? E em cuidando dos outros, sabe, né, Dorival? Tem uma pessoa também que é humanitário. Quando tu cuida do teu ajudante, do teu funcionário, que tu faz tudo por ele, você se sente muito mais gratificado ainda, né? Retorno em saúde para você. Então, essas são as tarefas. Temos lá um estudo da lição que nós temos diariamente, e depois, então, nós temos as tarefas gostosas aí, né, em benefício de outras pessoas. E nesse sábado tem mais. Já estamos quase chegando na reta, agora deixa eu lhe explicar. Eu quero só fazer aqui um acréscimo, certo? É o seguinte, quando a mulher diz que não precisa, é o seguinte, é muito fácil.
dia que uma mulher, ou 100 mulheres, ou 100 milhões de mulheres, que o meu amigo disse que são 100 mulheres para um homem, que ela me explicasse uma coisa, me convencesse que 100 mulheres, elas podem ter cada um filho, se não tiver um homem para ter a ejaculação. Não tem. E mulher com mulher não gera uma vida. Homem com homem não gera uma vida. O homem nasceu para mandar, para coordenar e ser o chefe da família. Agora, se a mulher não quer, não case e seja uma prostituta de todos. Olha, tem mulheres que se arrumam tão bem arrumadas, ela vai para o trabalho, para a faculdade, com a roupa, cai. É só que a metade. Uma vez, eu cheguei na universidade, aí o professor, eita, como ela está bem bonita. Eu disse, eu estou bonita? Tá, só está bem a sobrancelha, ela bota uma sobrancelha bem grandona, bota uma maquiagem, é cheia de maquiagem, parece assim, rapaz, extrapolando. Aí ela disse, eu estou com tomada, mas não cai. Aí o professor disse assim, o que eu ouvi? O professor disse, é bom, que é só agachar que a gente vai mamar. Ou seja, o cara pega, baixa a roupa, e os biquinhos ficam lá, e o professor e os outros vão mamar à vontade. É isso que tem a esculhambação dentro das universidades, dentro de repartições e órgãos públicos, que eu já vi, como também empresas privadas. Eu já vi o patrão chamar uma secretária, ela entrar e fechar a porta, ele tirar a camisa dela e mamar no seu dela, que eu já vi. Então, o que acontece? A depravação está aumentando no Brasil, mas existe as conservadoras, como existe o conservador, como eu sou, certo? Eu sou um conservador, posso falar por mim. E tem as mulheres conservadoras que eu conheço, mas a maioria gosta de depravação, seja o que elas quiserem. Essa é a minha opinião. Se você quiser acrescentar, seja com você, porque daqui a pouco eu vou finalizar o Dorival com você. É com você, meu amigo Cláudio Reis. Isso aí é mais uma obra também, né? Do Satanás. Né, que usa esses partidos que são do inferno mesmo, né, que pregam que isso é correto. Por exemplo, né, hoje uma menina, né, nasceu, cresceu e diz, sou virgem. No meio de um universo de mais 20 meninas, mas tu é muito trouxa. Tu é louca da cabeça, onde é que já se viu? Não, mas eu sou. Não, mas está errado, não pode ser. Né? Então, tem que carregar para o grupo das que não são. A família, ela está sendo detonada, Dorival, agora sim, na parte bem espiritual mesmo, está sendo detonada pelo capeta. É verdade. Isso aí tudo, se você pegar as pautas de esquerda e pauta do Satanás, é a mesma coisa. A mesma coisa. A cabeça deles é dirigida pelo capeta. Então, tudo... Olha só, o capeta gosta de Deus? Não. O capeta gosta de religião? Não. O capeta gosta de família? Não. Agora, Dorival, olha como o capeta, ele é um ser poderoso e inteligente. Mas, ao mesmo tempo, né, não sei como é que eu vou explicar isso, ao mesmo tempo que ele é inteligente, ele é burro. Pensa bem. Mulher, eu não preciso de homem. Se a mãe dela não tivesse tido um homem, ela ia existir? Olha só. Não, a mulher tem que se preservar e o corpo, se ela quiser tirar nem é ser que eles tratam, tá? Ali da barriga e abortar, tem que abortar. Eu pergunto assim, a mãe e o pai dela pensavam assim? Tá aí essas criaturas que defendem o aborto, elas não foram abortadas. As que defendem o feminismo foram geradas de um homem, junto com a mãe. Olha só como é que as criaturas, o cérebro das criaturas, eu até digo assim, ó, o cérebro delas, elas não nasceram com o cérebro como nós temos. Elas nasceram com aquela, sabe aquela parte lá de baixo que dejeta? O intestino aquele? Isso, é verdade. Nasceu ao contrário. Aquele intestino lá não nasceu no reto, lá na parte do ânus dessas criaturas, nasceu aqui, ó. Por isso que sai tanta M, né? Exatamente.
Amigo, eu vou já finalizar, mas eu vou dar só uma pincelada. É o seguinte: as mulheres que não precisam de homem, eu queria que ela me explicasse como foi que ela surgiu se não foi o homem que teve sexo com a mãe dela. Essa é a mulherada, é a mulher imbecil que tem muitas. Agora, existem as mulheres conservadoras, como existe o homem conservador que vai conservar esse Brasil, que o Brasil vai voltar à ordem e progresso em 2027, na gestão de Flávio ou Jair Messias Bolsonaro, que vai ser o bem para o Brasil, vai ser a modernização e o Brasil vai voltar à ordem e progresso. Essa é a minha linha de pensamento. Você quer acrescentar algo mais para a gente finalizar o programa, meu grande amigo Cláudio Reis? Eu acho que foi bem esgotado, bem falado, tá? São coisas que são pertinentes. Às vezes, né, tem muita gente distraída com outros tipos de entretenimentos, né, e ouvindo outras coisas. Mas está na hora de cada pessoa, né, fazer essas reflexões aí, né? Onde é que a gente se encontra? Qual é que é o nosso tipo de pensamento? Como é que são as nossas atitudes? Eu vou dizer para ti, eu sei que você tem o mesmo sentimento. Eu sou extremamente feliz da forma como eu fui educado. Tá? Meu pai me educou e a minha mãe muito bem. Não sou perfeito, mas não preciso se preocupar que eu não boto a mão no bolso de ninguém, eu não roubo ninguém, não fico inventando história de ninguém, respeito, né? Tu vê só, tu tá aí no Ceará, tá em Fortaleza, eu tô aqui em Porto Alegre. Nós somos duas pessoas que já há mais de 2 anos aí, nós estamos aí num relacionamento de amizade, como se a gente se conhecesse há muito tempo atrás, ou como se nós pertencêssemos à mesma família. Por quê? Questão de educação. Você teve a mesma educação que eu tive. Então, aí é fácil você viver. Pode falar. Pode falar, filho. Bem, eu estou finalizando, Torivan Lima e você, aqui com meu amigo Cláudio Reis, ele diretamente da cidade de Porto Alegre, e eu aqui na região metropolitana de Fortaleza. Muito obrigado pela sua explanação e sua participação. Você é uma pessoa que Deus precisa e deu sua missão para eu também. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Que Deus fique com todos nós. E um tchau para todos os brasileiros e todos daquele da direita. Tchau! Amém. Tchau, tchau. Tchau, amém.